gente começou às 19h59, tá? Então... 19h52 para as considerações. 19h52. Boa noite, senhores internautas. Boa noite, cidadãos itapecericanos. Estamos ao vivo para mais com os candidatos a prefeitos de Itapecerica da Serra. Para nós é um grande prazer. Boa noite. Boa noite, Djalma. Não, eu sou o Richard. O Djalma vai entrar Richard. aqui, né? Sou o candidato a vice pelo Sim. 27 da Democracia Cristã. Tudo bem? Tudo bem, o Djalma está se preparando, vai entrar já. Tá bom. Ô, Djalma. Olá, boa noite, grande abraço. Boa noite para você também. Vou mostrar a camisa aqui, pera um pouquinho, deixa eu mostrar a camisa aqui, ó. Maravilha, maravilha. Boa noite, boa noite geral ao todo o nosso público, né? Que estão nos assistindo. Então, o Instagram permite-nos 60 minutos para que nós possamos interagir, né? E trocarmos ideias, apresentar as propostas, né? E para dar o pontapé inicial desse bate-papo, dessa sabatina, eu quero agradecer primeiramente a Deus que nos permitiu estarmos aqui com vida, com saúde, nessa época de pandemia tão difícil para nossas vidas, né? Quando o mundo atravessa realmente grandes problemas. Gostaria de agradecer, Djalma, por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui disposto a ser sabatinado, né? E verificar a possibilidade de uma eleição aí completamente transparente. Vocês têm um prazer enorme de convidá-lo, porque essa é a primeira sabatina dos seis. Vocês têm uma ética e transparência como lema. Então nós vamos pedir para você também não citar os candidatos adversários, né? Claro. Eu sou o Walter Godoy, eu pertenço aos seis, né? Os princípios dos seis são bastante transparentes. É um grupo de empresários que está na cidade buscando interagir com toda a população, buscando interagir com todos os empresários em busca de uma cidade melhor. Para quem interessar em associar-se e vir conosco, é só buscar as redes sociais, que lá nós temos várias ações para que todos possam vir nos unirmos e fazer alguma coisa de positivo para a nossa querida cidade de Itapecerica da Serra. As regras são as seguintes. Eu vou fazer a pergunta e você tem 2 minutos para respondê-la. Quando faltar 20 segundos, vai haver uma tarjeta aqui para você ter a noção e não cortar o raciocínio, certo? Para você encerrar. Se tiver uma réplica, você terá mais 1 minuto para seguir com a resposta, certo? Ok. Então, eu vou pedir para você se apresentar, falando um pouco da sua vida, da sua formação profissional, a sua capacidade de gestão pública. Então, você terá uma breve possibilidade de apresentar-se ao público. Ok. Você com a palavra. Muito obrigado. Obrigado a vocês, um grande abraço a vocês. Como já falei, está aqui a camisa. Eu amo Itapecerica da Serra. Tudo bem? É um prazer. Eu acho que a iniciativa muito importante. Eu senti falta dos debates, senti falta dessa participação e interação entre os candidatos. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa. Tenho um carinho enorme pelo setor de comércio e indústria. Vocês sabem disso. Eu sou corretor de imóveis na região, aqui na cidade da Serra.
Paralelo a isso, também tenho uma vida de atividade pública de mais de 17 anos, né? 10 anos só como professor, depois foram mais 4 anos na Prefeitura de São Paulo, mais 4 anos à frente de um consórcio público aqui, uma autarquia, modalidade de autarquia pública aqui também, na nossa região, representando aqui a região da região sudoeste, o Cone Sud aqui. Então, a gente tem uma noção importante do que é gestão pública, né? Eu sou de formação formado em estudos sociais, depois me bacharelei em Direito e, por final, terminei um curso de tecnologia em gestão pública. Sou tecnólogo na área. Mas por interesse, não só apenas na discussão de políticas públicas, mas para a gente começar a entender um pouco como os municípios interagem. Eu sempre falo que tudo começa dentro do município e quando os problemas são sérios, são difíceis, a gente volta para dentro dos municípios, discute o Estado, discute o país. Então eu tenho um carinho pelos municípios e sei da responsabilidade que nós temos para travar junto à nossa população. No mais, o Djalma é um cara muito simples, muito tranquilo, nunca fui candidato, é minha primeira eleição, e essa tomada de posição, o meu vice é o Richard do Turismo, e essa nossa tomada de posição, ela é pela cidade, para a cidade. Eu acho que a cidade não pode continuar um corpo sem cabeça, precisa ter direcionamento, é isso que eu penso, né? E não sabemos tudo, estamos aqui para aprender a dialogar, principalmente aprender. É isso. Muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos começar com o tema da primeira pergunta relativa à administração. Claro. Na sua opinião, qual o fator que limita, que atrapalha o desenvolvimento da nossa querida Itapecerica da Serra? Godoy, você é um cara que todos conhecem você pelo seu histórico aqui na cidade, né? O seu interesse, o seu amor, senão você não estaria aqui. Você sabe que desde um pequeno negócio a uma cidade, a um estado, a um país, se você não tiver planejamento, a coisa fica difícil. Eu acho que o que mais nos limita não é o fato da gente ser 100% de manancial, o fato de um município ser dormitório, um tanto de rótulos que inventaram para Itapecerica. Eu acho que falta para a gente aqui planejamento, ou seja, a cidade precisa ter uma identidade de desenvolvimento para que a gente possa adequar este município ao que nós queremos. E o que nós queremos não é o Djalma, nem é o Godoy, é o que a cidade quer, o que as pessoas precisam, né? E o município, eu sempre falo, Godoy, município que não ouve o empresário, município que não ouve o comerciante, não ouve a população, erra muito. Município que ouve a população, que ouve o seu povo, erra menos. Planejamento, consistências nas decisões, nas discussões. Prioridade. Nós podemos andar pelas ruas e ver um monte de necessidade, mas o que é necessidade, nós temos que priorizar. Para mim é isso. Essa é a grande limitação. A falta de visão, sensibilidade, ouvido para a população empresária e planejamento. Estou bem. O segundo tema aqui trata-se de legislação. E você já falou na primeira parte aí de proteção aos mananciais. Sim. Então, eu queria dar o foco na seguinte questão. Todos os candidatos têm pleno conhecimento que a nossa cidade está localizada em 100% da área de proteção dos mananciais. E essa lei já é antiga, já é velha e está na hora de fazermos alguma coisa. Você não acha que todos os candidatos teriam que pensar obrigatoriamente em ações alternativas, visto que essa lei de 1976, ou 79, se não me engano, certo? Se você concorda com isso, e quais são essas alternativas que você poderia ter como proposta? Godoy, uma coisa que fica claro para mim quando a gente anda pela cidade são 150 quilômetros quadrados de extensão territorial. Não é fácil você conseguir controlar um município do ponto de vista de fronteira, do que acontece muitas vezes em relação à agressão ao meio ambiente, a botaforas. O que acontece? Não é só um mecanismo de fiscalização, é que se você não tem uma alternativa para que as pessoas possam buscar o município, para que o município seja a solução e não o problema, começa a virar algo insustentável. Eu defendo a redução do percentual ambiental. Eu acho que nós não podemos ficar presos a questões que nos limitam. Muita gente acha que ser 100% garante a proteção de 100%
do município. E não é verdade. Se é 100%, você cria, na verdade, a desculpa para que você comece a ter alguns setores que, infelizmente, algumas pessoas que, infelizmente, começam a querer burlar por achar que é impossível conseguir um alvará, um licenciamento, alguma coisa que você possa fazer para resolver o problema do seu entulho, que você quer fazer a tua construção, que você precisa resolver uma situação ali que é emergente. E a legislação, ela acaba emperrando. Tem que voltar a ser 80%, pelo menos. Não é fácil. Nós temos que fazer uma discussão com a Câmara Municipal que seja minimamente comprometida com o desenvolvimento do município, que olhe para o futuro. Nós temos que ter uma visão voltada para a sustentabilidade, buscar o equilíbrio, buscar o entendimento com o Estado de São Paulo, com a Assembleia Legislativa, para buscar o entendimento jurídico. E outra, Godoy, só podemos fazer essa discussão se fizermos nosso estudo de impacto ambiental, que até hoje nós não fizemos. É caro, mas é necessário. Eu sei que o tempo está se esgotando, mas sem que a gente faça esse estudo, que a gente entenda a cidade de diversos pontos de vista, mas, primeiramente, jurídico, ambiental e social, a gente não consegue resolver essa situação. Mas é preciso buscar a solução. Muito bem, muito obrigado. Vamos passar por um tema, nós vamos alternando os temas para que, né, a população possa entender realmente as propostas. Impostos. No ano de 2019, tivemos um aumento expressivo na cobrança de impostos, em especial o municipal e IPTU, logicamente. Estamos vivendo um momento no Brasil em que os gestores deveriam assumir um papel de busca alternativa para reduzir impostos à população, que Sim. já não aguenta mais para pagar impostos. Claro. Aí, ao invés de aumentá-los, qual o seu plano para essa problemática que é crucial? Ô, Godoy, uma coisa que as pessoas não entendem é que fica difícil essa discussão com a população, é como é que funciona isso. Nós temos uma planta genérica do município que não é atualizada. É onde você consegue definir como é que vai funcionar a questão do IPTU ali, onde fica o quê, como, de que forma vai ser feito. Depois, zoneamento e plano diretor. Plano diretor de 2001, ultrapassado, arcaico, que não define, que confundiu zonas de área de interesse de moradia com zonas de área de interesse industrial, comercial, e virou uma bagunça. Áreas que você define como comercial, que não tem o potencial comercial, hoje paga IPTU caro. Então, esse coeficiente acabou onerando a população, que acaba pagando pelo preço da falta de planejamento tributário. Nós não podemos renunciar à receita, mas também não podemos, não devemos aumentar alíquotas para que a população acabe pagando o nosso déficit. IPTU não resolve o problema de tudo. Nós temos ISS, sim, nós temos as taxas e nós temos os impostos. São modalidades diferentes, assim como a contribuição de melhoria e assim por diante. Essa discussão da relação fiscal tributária do município é matéria da Câmara Municipal e de responsabilidade do Executivo. Tem que sentar Casa Legislativa com Prefeitura e adequar. O que nós queremos? Um município que onere a sua população, o seu empresário, ou um município que seja, em vez de ser a pedra, o caminho. É uma discussão complexa, mas precisa ser feita. A planta genérica do município, que define a relação de IPTU com a cidade, precisa ser revista e atualizada. Você pode procurar se informar, Godoy, se é que você já não deve ter feito isso, com certeza já fez. Você vai ver que hoje a planta genérica, que define os coeficientes, ela é desatualizada. Por isso, o IPTU virou mais do que uma discussão necessária, virou uma questão de justiça social. Hoje, infelizmente, quem não deveria paga mais IPTU. E quem poderia contribuir, de repente, com um pouquinho mais ali, alguns setores aí que poderiam contribuir um pouquinho mais, acaba pagando a mesma coisa. Nós temos que discutir, equalizar. Né? Quem pode ajudar o seu município, como dizia o John Fitzgerald Kennedy, não espere que o Estado possa fazer por você, mas o que você pode fazer. Nós temos que ter um entendimento. Se queremos um município equilibrado, pensando e olhando para o futuro, nós temos que fazer a discussão dos setores aí, Godoy. Precisa fazer. Muito obrigado. Pandemia. Diante dessa grande crise da pandemia, o futuro ainda permanece incerto para todos nós, né? Tememos um novo surto que pode quebrar de vez as microempresas da cidade, cuja já sofremos, né, desde o início da pandemia. Gostaria de saber se você tem algum plano traçado já com a sua equipe para apoiar os empresários da cidade no tocante a isso.
Godoy, nós temos que formar e propor para a nossa cidade um grande pacto social. Empresário, sociedade e poder público. Se a gente não tiver o entendimento... Eu não sei o que aconteceu, Godoy, não sei se você pensa como eu, mas eu não sei o que aconteceu com a nossa cidade, que parece que nos últimos 20 anos nós desassociamos o poder público, um pouquinho do social e um pouquinho do empresário. A gente meio que caminhou em caminhos diferentes, né? Isso, eu acho, que foi um erro. E nós temos que propor um grande pacto social para que a gente possa interagir, voltar a unir a sociedade, o setor empresarial comercial e o poder público, primeiro, segundo e terceiro setor, para que a gente possa realmente entender e passar pela crise, seja ela qual for, seja ela o resultado da pandemia, seja ela o resultado da economia. A maior crise que existe é uma sociedade desunida. E eu proponho aqui, desde já, independente de ganhar e perder, que isso, eu não estou preocupado com isso, mas que a nossa Itapecerica da Serra, que é o que nos une, o nosso projeto maior, ela possa ter um olhar diferenciado. Ou se olha para o futuro a partir da cidade, ou a gente vai estar dando um grande tiro no pé e vamos caminhar no escuro. Pacto social. Empresário, comércio, poder público e sociedade. Para que a gente possa atravessar qualquer dificuldade sem problema nenhum. Dentro desse quesito, o objetivo do SEIS é realmente dar uma integração entre a sociedade, poder público, legislativo, executivo, né? E para que a cidade possa ser administrada realmente no conjunto, em conjunto com os poderes. Democraticamente. Principalmente que nós estamos num Estado democrático de direito, né? Então, fazemos jus a isso. Agora nós vamos tratar da parte de incentivos. O que você acha de doar terrenos da prefeitura para criar um parque empresarial, industrial, para que possamos atrair mais empresas para a cidade, gerando assim mais empregos, mais arrecadação para Itapecerica? Godoy, é tão interessante o que você falou. Alguns anos atrás, eu comecei a dar umas voltas pelo interior. Eu sou apaixonado pelo interior de São Paulo, mas eu não abro mão da minha cidade. Busco referências para que a gente possa aplicar isso na prática. Tantas coisas que deram certo, né? A gente, às vezes, usa, né? Jundiaí, Sorocaba, né? Enfim, tantas cidades que deram certo, que estão dando certo, Campinas, enfim. Itapecerica é um município incrível, com potencial incrível. Nós precisamos, Godoy, acertar, alinhar. Nós temos que ter um planejamento estratégico para o desenvolvimento econômico da cidade, que não é só o plano diretor. O plano diretor tem que ser o resultado desse planejamento. Nós planejamos, o resultado é o plano diretor. Nós planejamos, o resultado é o orçamento participativo. Olha, eu defendo a concessão, né, o comodato de áreas que possam ser utilizadas como incentivo fiscal, num grande pacto para o desenvolvimento. Geração de emprego e renda é a base disso tudo. Para que a gente possa trazer para Itapecerica esses atrativos. Veja, se a gente não criar um cenário atrativo, ninguém vai vir para cá. Ninguém vai querer investir no município que não quer investir no empreendedor. O empreendedor dos últimos 20 anos, ele olha para o cenário. Se você não oferece nada, o empreendedor também não quer te oferecer nada. Eu acho que a cidade precisa oferecer mais do que as costas, que foi a única coisa que ofereceu nos últimos anos. Desculpa, Godoy, mas o que o município tem oferecido para o empreendedor, eu falo empreendedor mesmo, de verdade, o cara que quer trazer o dinheiro para cá, é as costas. Se não fosse isso, nós não teríamos perdido tanto empresas. Então, assim, queremos sim discutir concessão de áreas, incentivo fiscal, não renúncia de receita, não vamos confundir, mas um incentivo fiscal, né, para que a gente possa trazer, né, até algumas carências que a gente possa oferecer para que os empreendedores possam vir aqui e desenvolver, empreender e nos ajudar a gerar emprego e renda na nossa cidade. Muito bem, muito obrigado. Dentro desse quesito, você já abordou um pouquinho a geração de empregos, né? Sabemos que a boa parte dos empregos são gerados pelo funcionalismo público e pelo comércio, né? Mas não são suficientes para que a economia da cidade seja sustentável. Sim. Para novos investimentos, em especial para o jovem que precisa de empregos. Se eleito, qual o seu plano para a geração de oportunidades de emprego? Na verdade, uma coisa está ligada à outra. Planejamento, cidade que investe
integração, sociedade, poder público, setor empresarial. Eu defendo a criação aqui de uma coisa importantíssima, que é a nossa secretaria, que não é hoje é um departamento, que é a nossa Secretaria de Comércio e Indústria. Eu tive a oportunidade de conhecer a Secretaria de Cotia, que realmente hoje... Cotia é um município que tem um PIB incrível, assim como o Embu caminha, como o Taboão também, mas tem um PIB incrível, né? Uhum. E essa secretaria é um grande intermediador, um grande fomentador de diálogos entre empreendedores. Não adianta a gente falar aqui de geração de emprego e renda, porque isso não é mágica. É mais empreendedor, uma mão de obra com qualificação, temos que investir na nossa juventude, criar condições de convênios com o Senai, com o Sebrae, com o Fiesp, com o SESI, trazendo FATECs, ETECs, trabalhar o ensino tecnológico com qualidade, voltado para o nosso cenário regional, que não adianta oferecer cursos aqui e profissionalizar coisas que não vão servir de nada, que não tem mercado. Tem que ter uma razão nisso tudo. E esse cenário aglutinador, capilarizado, ele pode nos ajudar, mas não é uma coisa única. Em investimento. O poder público precisa investir. E como é que ele investe nisso? Nós temos aqui o turismo, que é um segmento importantíssimo, que tem que ser desenvolvido. É um potencial incrível. Esses dias eu brinco muito, eu falo assim, gente, nos anos 70 e 80, eu que nasci em São Lourenço, quando São Lourenço era Itapecerica da Serra, e lá a gente era agrícola, né? E muita gente enriqueceu, né? As comunidades alemães, japonesas, italianos. Por que não voltar a discutir o nosso meio ambiente como uma empresa importante para a agricultura orgânica, piscicultura, apicultura? E não é só a enxada. Você tem motorista, você tem engenheiro agrônomo, você tem motorista, você tem químico, você tem biólogo. Tanta mão de obra que você pode trazer e oferecer e ofertar. Eu acho o seguinte, que nós temos que criar empregos e não só atrair empregos. Aí você tem realmente o conceito de sustentabilidade. É muita coisa, não dá para falar aqui, mas vai por aí. Nós vamos procurando sintetizar, o que vale realmente são as ideias, né? Porque você vai poder depois colocar a população de forma geral, né? Funcionalismo. No mundo corporativo, as empresas investem muito em tecnologia para enxugar as operações, torná-las ágeis, com o objetivo de nós ganharmos maior eficácia, atraindo investidores, logicamente mais clientes, e com isso ter o resultado positivo. Caso você vença a eleição, o que pretende fazer para que as operações da prefeitura sejam mais eficazes e que possa verdadeiramente atuar onde mais importa, que é geralmente cuidar da população de Itapecerica da Serra? Então, as pessoas usam o termo automação muito erroneamente, né? Isso não se aplica no poder público. Você não vai automatizar a prefeitura, você vai informatizar a prefeitura, mas você precisa também humanizar o atendimento, né? O atendimento à população é fundamental, porque ali você resolve um monte de problema. Se você impõe um sistema onde a população simplesmente chega ali e mecanicamente recebe uma informação, você não consegue assessorar um munícipe que chega querendo pagar IPTU, que chega querendo abrir uma empresa. Então você precisa ter uma visão humanizada e ao mesmo tempo que seja acolhedora, receptiva do cidadão. Mas é importante que nós possamos otimizar todo o serviço que o poder público oferece para atendimento, né? E isso precisa ser revisto. Nós temos um sistema bom hoje? Acho que temos. Acho que falta um pouco de assessoria. Precisamos melhorar. Eu não posso ser hipócrita e falar que nada foi feito. Foi feito muita coisa. Mas temos que melhorar. Mas eu tenho uma preocupação muito grande em relação a empregos. Nós temos que melhorar, nós temos que qualificar pessoas para dar um melhor atendimento à nossa população, assessoria ao nosso munícipe, a pessoas que vêm para a cidade querendo informação, né? E é acolhida. E às vezes decide até vir morar na cidade porque foi bem atendida, como empreendedor, por exemplo. Volto a falar. Agora, nós não podemos cair no erro de achar que vamos implantar um sistema de informação e vamos demitir lá 300, 1.000, 1.500 pessoas. Isso não. Nós temos que pensar que cada emprego gerado e mantido na nossa cidade, hoje ele é fundamental. Mas informatizar, criar linhas, né, importantes de organização do nosso sistema operacional de atendimento ao munícipe é fundamental pela prefeitura. E por aí vai. E nós temos que chamar isso de tecnologia social, não de automação. Muito obrigado. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui do centro da nossa cidade, né? E vamos tocar no ponto que existe muita discussão,
que é o Zona Azul. Existem muitas reclamações da população, né, de forma geral, em relação às leis que regem a Zona Azul. Nós não estamos discutindo a necessidade ou não, mas sim uma série de melhorias que poderiam contribuir, né? Se houvesse uma tolerância, né, para o lojista, desembarque e embarque de mercadorias, as compras rápidas pelos munícipes, muitas vezes evitam a área do comércio local porque tem a Zona Azul e são penalizados. O fato da arrecadação também do Zona Azul não gerar nenhum benefício para Itapecerica, porque é uma empresa terceirizada, né? Tá certo? E não traz benefício para a cidade. Qual a sua proposta para aperfeiçoar esse sistema do Zona Azul? A perguntinha aí é difícil, hein, Godoy? Você sabe que é polêmico, né? Se você perguntar a minha opinião como comerciante, eu diria para você, Godoy, eu não sei se eu estou de acordo com a Zona Azul. Eu preferi que não tivesse. Mas nós temos que racionalizar, ponderar, que precisa ter uma organização. Eu sou a favor... Está me ouvindo? Sim, perfeito. Eu sou a favor do estacionamento rotativo. Djalma, qual é a diferença do estacionamento rotativo para a Zona Azul? O rotativo é o seguinte, você não vai pagar para ficar ali, você vai ter um tempo de permanência. Passou aquele tempo de permanência livre, que a gente pode estipular numa discussão, não vou colocar aqui, vamos colocar que seja 15 minutos, 20 minutos, não sei, 10 minutos. Passou, você vai entrar na tolerância, que é de 10 minutos. Passou a tolerância, o que vai acontecer? Você desobedeceu a regra, multa. Você entendeu? Sim. Mas você precisa... Porque assim, se você faz algo só para penalizar, eu não sou de acordo a penalizar pessoas, eu sou de acordo ao município que eduque as pessoas, que transformem o usuário do rotativo em cidadão. E se ele é cidadão, ele precisa compreender a cidadania. Meu direito começa onde o outro termina e assim por diante. O outro termina onde o meu começa e assim por diante. Mas por que eu defendo o rotativo? Porque você consegue transformar isso, primeiro, que eu não concordo que empresa administre, tem que ser do município. Acho que o recurso tem que entrar para o município. O município é capaz de administrar isso, não tem que ter empresa administrando isso se você for cobrar como deve ser feito. E multa é o último caso. Multa tem que ser não para punir, mas para informar de uma forma um pouco mais enérgica que você precisa ser cidadão, não que você precise tirar dinheiro do seu bolso. A pessoa vai compreender. Hoje isso não é feito na cidade, é um pouquinho do que eu penso. Mas precisa ter um planejamento, tem que estar de acordo com a mobilidade, enfim. É isso aí. O sistema rotativo tem que existir, porque geral, não temos espaço para estacionamento. Então temos que criar realmente um sistema adequado, substituindo aí, tomando algumas propostas que os candidatos, de forma geral, trarão novas ideias, né? É só um formato diferente, mais eficiente. Ok, muito obrigado. Ainda nesse contexto, podemos falar um pouquinho da área que também é problemática em Itapecerica, que é a área do trânsito. Nossa. E dentro desse contexto, nós recebemos só para esclarecer, todas as perguntas que nós estamos fazendo aqui, elas vieram de empresários. Sim. Certo? Cada um falando alguma coisa dos seus sentimentos em relação a Itapecerica. Essa é a razão que nós estamos, através do Walter Godoy, passando a ideia geral dos 6 empresários da cidade. Então, sim, ouvindo. Vou fazer uma pergunta no tocante aos radares. Você reconhece que nossa cidade exagera no excesso de radares com a intenção principal de arrecadação, ao invés de ações educativas? Ou você não pensa assim? Quais as propostas para solucionar essa situação? Então, Godoy, eu penso que você precisa ter um planejamento. Hoje, infelizmente, o trânsito, né? Eu não estou aqui, não sou o dono da verdade, a minha opinião como cidadão e agora como candidato. Eu acho que a nossa Secretaria de Trânsito, hoje, Transporte e Segurança Pública, ela precisa se debruçar um pouco mais sobre o aspecto da engenharia de trânsito. Eu tenho dúvida se hoje existe um estudo realmente técnico
que discuta a partir da engenharia de trânsito o que realmente é viável ou não. Existem alguns acessos nessa cidade que existe um absurdo de informação, de radares, de placas, e outras áreas que são extremamente necessárias de algum tipo de informação, e até de um radar ali, e não tem. Essa é uma questão que incomoda o itapeciricano. E aí você vê que se você coloca em vias, que são vias principais, que já tem um monte de trânsito, que já é paralisada, que não tem muita necessidade de você colocar ali 1 ou 2 radar, e você vê que tem 4, 5, 3. E você fala em outros lugares, localidades, vias que tem um excesso de velocidade, que as pessoas abusam um pouco, mas porque não tem um fluxo grande, então não tem radar. Quer dizer, aonde o aspecto humano está colocado? O radar não é feito para arrecadar dinheiro, é feito para proteger as pessoas. Ou a gente entende isso, ou fica difícil. O radar está ali para educar, não para penalizar. É triste o município que entende que um radar é feito para penalizar e não para educar. Então nós temos que ter esse conceito muito claro, mas passa também pelo planejamento, que hoje eu questiono. Defendo, mas com critério, com estudo e com tecnologia adequada. Ainda dentro esse conceito, o que você acha das lombadas eletrônicas? Então, é outro ponto que a gente precisa entender, né? Você tem alguns pontos aqui que você tem uma lombada eletrônica e em seguida você tem um radar. Qual a necessidade? Desculpa, mas assim, é como se fosse um círculo dentro de um círculo. Eu tenho um radar. Você tem uma lombada eletrônica para quê, né? A lombada eletrônica é interessante quando ela é preventiva. Você informa, né, o condutor que ele deve diminuir a velocidade. Né? E isso é interessante. Se isso não funciona, que é aí que eu questiono, Goldaico, onde é que estão os relatórios de estudo? Se isso não funciona, se preventivamente aquilo não funcionou, então vamos partir para uma medida mais enérgica. Eu até acho preferível uma lombada eletrônica preventivamente, sem multar, mas ali piscando, sinalizando que a pessoa tem que diminuir, colocando o limite de velocidade, do que propriamente um radar para multar, para meter ponto na carteira do cara. Isso aí causa um transtorno danado para o município, Godoy. Muito obrigado. E resolve? Não resolve. É verdade. Chateia, mas não resolve. Vamos no tema treinamento e capacitação. Se nós desejamos melhorar a prestação de serviço na nossa cidade, teremos que atrair escolas técnicas de capacitação profissional. Você já até citou no início. Como o Senai, Senac, entre outros, né? Isso favoreceria o interesse das empresas em investir mais em Itapecerica da Serra. Sim. Qual a sua proposta para atrair escolas de capacitação? Eu vou fazer 2 frentes para ver se eu consigo falar. Primeiro assim, eu defendo que Itapecerica seja um polo de formação técnica e profissional. Nós temos espaço, nós temos como construir esses prédios, atrair investimentos. Por quê? Empreendedores da área de formação. Por quê? Porque se a gente montasse um polo técnico oferecendo e ofertando para outros municípios, circunvizinhos, Juquitiba, São Lourenço, Embu-Guaçu, a gente traria para cá um público legal que iria consumir esse produto, que são esses cursos, essas escolas, essas parcerias com Senai, Sebrae, ETEC, FATEC, enfim, tecnologias, faculdades, não tem problema nenhum. Mas que os municípios pudessem entender que isso está direcionado para a melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes regionais, que são políticas regionais. E além de você resolver, se o cara vem estudar aqui no polo de Itapecerica, ele não precisa pegar Imbu-Mirim, ele não precisa pegar a Estrada de Itapecerica, ele não precisa pegar a BR-116, você diminuiria, inclusive, o fluxo de mobilidade, né? Tiraria muitos carros do trânsito. E outra coisa, esse é o aspecto empresarial, tá? Parcerias com o Sebrae, com o Senai e com parceiros privados, que seria importante, principalmente direcionado à nossa juventude, mas também aos que já saíram e buscam requalificação. Não é só para a juventude, começa com a juventude e termina aos 89 anos para quem quiser trabalhar, não tem problema nenhum. Outro aspecto é o social. Eu acho que parcerias finais de semana com módulos curtos, cursos de 3 meses, montados em escolas municipais, montados nas nossas escolas do estado, aos finais de semana, dando finalidade para as escolas ao final de semana. Cursos gratuitos em parcerias com essas mesmas empresas aí.
tá? Mas cursos que têm a ver com o nosso mercado emergente aqui e demandas que pedem esses cursos, tá? São algumas ideias nossas aí. Tem muita ideia aí, mas são algumas. Muito obrigado. Djalma, Oi. você como candidato a prefeito da nossa cidade, nós vamos entrar agora num tema que tem reclamação em todo o Brasil. Não sei, quiçá no mundo, né? Mas é o tema saúde. Nós sabemos que a administração municipal ela tem aplicado muito dinheiro na saúde. Nós temos conhecimento disso, muitas vezes até mais do que o que é oficial, né? E a saúde pública responde por inúmeras reclamações da população. As pessoas também reclamam muitas vezes até sem razão. Mas a pergunta é a seguinte: apesar de consumir um percentual bem alto do orçamento municipal, como nós podemos melhorar a eficiência sem o comprometimento do orçamento? Isso é realmente possível na sua concepção? Godoy, eu vou concordar com você e discordar um pouquinho. Fique à vontade. Eu não acho, por lei, eu posso estar errado, mas por lei nós teríamos que investir pelo menos o mínimo de 16%. Eu acho que o município, pela média, ele não vem investindo isso em saúde. Esse é um ponto. Mas eu concordo com você. Vamos lá. Vamos imaginar que nem sempre tem dinheiro. É que nem nossa casa. Nem sempre tem dinheiro. O que a gente tem que fazer? Boa gestão. A primeira coisa que eu faria aqui, Godoy, eu já vou fazendo uma crítica do ponto de vista da estrutura administrativa. Eu tiraria a modalidade hoje autarquia e eu voltaria a saúde para ser secretaria. Para que a gente pudesse ter ali uma forma mais intensa de você conseguir exercer a gestão do poder público discricionário. Tá? Do ponto de vista do direito, eu penso assim, me desculpe. Então, eu acho o seguinte: boa gestão eficiente, você consegue potencializar, otimizar o que você tem. Sinergia. Nós temos um hospital que é regional. O problema não é o hospital. O problema é que nós temos hoje 153 bairros e apenas 12 postos de saúde. Então, a gente tem que aumentar. O primeiro atendimento, para que você não deixe uma doença se tornar crônica, tem que ser o tratamento que começa na UBS. Né? Só temos 177 mil habitantes, cara. É a mesma estrutura de 30 anos atrás. Não dá, mudou. Tem que mudar junto, tem que investir. E está dentro desse orçamento. Estão gastando mal esse dinheiro. Esse dinheiro não está sendo bem gestado. Né? Eu acho o seguinte: dois pronto-socorro. Tá, beleza. Quantas maternidades? Nenhuma. Porque, na verdade, legalmente, nós não temos maternidade. Eu defendo a criação do pronto-socorro do Parque Paraíso, lá no final da Gleba 7, e do Valo Velho, para que a gente possa criar um quadrante de pronto atendimento, para que você possa ter uma resposta muito rápida. Além de mais 8 UPAs de pequeno, médio e grande porte em Itapecerica, para que a gente possa potencializar os 20 bairros mais adensados da nossa cidade. Principalmente Valo, Santa Júlia, Jacira, Parque Paraíso, enfim. Nós temos que pensar nisso. Criando essa estrutura e pelo menos mais um centro de especialidade. E a gente começar, desculpa que eu vou falar aqui, entender o porquê esse tempo de demora que nós temos em consultas e respostas de exames. Você começa a desafogar o hospital geral. O que nós precisamos fazer é investir na nossa saúde do ponto de vista estratégico. Tirar o médico da família. Ou não investir na contratação de mais médicos. Mandar a nossa farmácia popular embora se mostrou ineficiente. Esse modelo que foi colocado de gestão de saúde não resolveu. Djalma, a pandemia ela ensinou muita coisa para nós, todos, né? A automação dos processos, você acha que daria uma celeridade muito maior? Informatização. A automação, essa palavra me dá um pouco de medo. É como se eu fosse substituir uma pessoa por uma máquina. Não, mas não a é isso. informação... Mas informatizar, transformar os prontuários mecânicos em prontuários eletrônicos, marcação de consulta via online, por todas as ferramentas que nós pudéssemos imaginar, e isso dá muito certo. Você começa a desonerar, né, os PS, você começa a ter o tratamento eficaz aqui na base, que são através dos programas de saúde nas UBS, e o hospital começa a ficar mais desafogado. Eu acho que isso cria um cenário melhor. Mas, com certeza, prontuário eletrônico, marcação online, WhatsApp,
e-mail, tudo isso precisa ser colocado numa planilha de planejamento e a gente apresentar para a cidade uma proposta efetiva de resgate do nosso SUS, com investimento, planejamento e tecnologia. Muito obrigado. Agora vamos falar um pouquinho da parte da administração em si. Você concorda ou discorda que a máquina administrativa está inchada? Com a aplicação da obrigatoriedade da aplicação na saúde, na educação, na segurança, que são percentuais oficiais, não sobra nada para investimento. Você concorda com isso ou discorda? Godoy, é complicado a gente falar. Eu teria que ter mais dados e eu só poderia ter essas informações se eu hoje assumisse a prefeitura e desejo que no dia 15 eu consiga isso. Mas o que eu tenho a dizer em relação a isso? Eu acho que, na verdade, falta funcionário no poder público, né? Talvez sobre um pouco dos cargos comissionados. Eu acho que o prefeito, eu não abriria mão de pelo menos 150 cargos comissionados. Seria hipocrisia falar que o prefeito vai administrar, mas eu não preciso de 500, de 600 cargos. Temos que fazer justiça social e realizar o concurso público. Temos que analisar direitinho e propor uma reforma administrativa racional, mas não com base no que eu tenho que tirar, que eu tenho que cortar. Isso é triste, Godoy. Eu penso como empresário, é naquilo que eu preciso arrecadar mais, naquilo que eu preciso desenvolver para atrair novos recursos e eu conseguir contratar mais profissionais. Fazer funcionar aquilo que precisa funcionar necessariamente não é demitindo pessoas, é racionalizando como o município tem sido administrado. Se tiver que fazer cortes onde tem excesso, vamos fazer. Mas se tiver que contratar onde precisa ser contratado, vamos contratar. Que é o caso da educação, que é o caso da saúde, que é o caso dos funcionários de creches. Não é isso? Serviços urbanos. Eu acho que falta profissional. Então, não sei se eu respondi, Godoy, mas passa muito por essa linha. Tá? Na minha opinião, passa muito por essa linha. Tem que ter uma razão administrativa. Por isso que eu falo, modelo de gestão. Se você tem modelo de gestão, você consegue trabalhar com eficiência e adequar aquilo que precisa ser adequado. Se você não tem modelo nenhum de gestão, fica difícil. É um corpo sem cabeça. Muito obrigado. Área de planejamento. Vamos falar do seguinte, que geralmente nós chegamos em várias cidades, como você falou no início, cidades do interior. E sempre nós avaliamos a cidade pelas entradas, pelos acessos, pela praça central, e a gente dá uma nota para as cidades, né? que nós visitamos. É interessante. E partindo desse princípio, o que fazer com a zona central do nosso município? Qual o seu projeto para transformar essa condição de imediato? Você entraria 1º de janeiro e já teria que fazer uma ação para mudar esse centro. Olha, Itapecerica da Serra é uma cidade linda. Eu sou... Falar de Itapecerica para mim é isso aqui, né? Eu amo minha cidade, entendeu? É uma cidade linda, né? A gente anda pelos bairros e mesmo nos bairros mais periféricos tem a sua beleza, tem a sua tipicidade. Primeira coisa que eu faria, para mim o centro, Godoy, é calçadão mesmo. Sábado, domingo, calçadão. Se tiver isso de cara... E um estudo, logicamente, de impacto de mobilidade e, posterior a isso, a gente realmente fechar o nosso centro ali, virar um grande calçadão. Eu adoraria tomar um chopp ali na calçada, as mesinhas, ver as pessoas indo para a igreja, se encontrando, namorando na praça. Eu sinto falta de praça, cara. Você falou de risada, porque você vai para o interior e você fala, pô, que praça linda, cara. Vamos passear por aqui. E Itapecerica falta isso. Eu olho para o nosso centro, cara, não só ali, né, o nosso centro histórico, mas tem parte do Parque Paraíso, parte do Jacira, que você olha e fala, meu, dá para fazer muita coisa aqui. Fortalecer o comércio, que hoje é o que mais emprega na nossa cidade. Não adianta. Nós vamos criar o nosso parque industrial, se Deus quiser, vamos fortalecer muito. Mas o nosso comércio é pungente. E nós temos que ajudar essa galera a voltar a ganhar dinheiro mais e mais, contratar, gerar emprego, e é isso que a cidade precisa. Mas aquele centro ali, para mim, com certeza seria um calçadão ali, para que você pudesse ter feiras temáticas, eventos de cultura, de turismo, e o comércio ali pungente, e um ponto de encontro para a gente se encontrar e falar mal dos políticos, cara. Com certeza. Ali.
Ainda dentro Tô desse brincando. contexto... É direito, nós estamos na democracia. Ainda, se voltar a ditadura, você vai poder fazer isso. Mas dentro desse contexto da administração, nós vamos à parte de gastos, que muita gente comenta, muita gente fala. Por que terceirizar a coleta de lixo? Os custos não seriam menores se administrados pela própria administração? Qual que é a sua opinião referente a isso? Pô, agora você falou uma coisa como eu rezei para que fizesse essa pergunta para mim. Você sabe que durante muito tempo a gente pensou que a resposta do lixo fosse o aterro sanitário, né? Nós gastamos de lixo 30 milhões de reais por ano, mandando esse lixo, que para mim é ouro, mandando para fora da cidade. A gente manda uma riqueza incrível e deixa de ganhar dinheiro. Eu defendo aqui a usina de lixo, né? Que a gente possa realmente dar uma destinação final para o lixo. Não precisaria fazer alteração na legislação ambiental. Você consegue fazer com um pequeno espaço. Isso vira molécula de água, isso vai embora e ainda vai ter energia elétrica que você consegue comprar muito mais barato da usina, gerando emprego, gerando tecnologia, porque é um espaço de aprendizado de ciência e tecnologia, e você poder ter também, junto com isso, a implementação nessa cidade definitivamente, tá, da coleta seletiva, tá, que isso precisa acontecer. E a gente... É daí que vai vir um dinheiro para a gente construir o UPA, para a gente poder fazer nosso calçadão, para a gente poder trocar nossa frota e mandar hoje embora da cidade o que é rico, o que é ouro. Por que o cara pega o lixo que não é reciclado para ele e não fica para nós? Porque nós não fizemos nossa lição de casa. Vamos economizar 30 milhões de reais. A usina de lixo hoje tem tecnologia internacional e nacional para ser implantado. Eu estou sabendo que há mais de 20 anos as pessoas batem aqui para trazer isso e dizem não. É lucrativo para alguns o lixo, para outros não. Eu não estou questionando aqui a finalidade. Eu estou questionando aqui a funcionalidade. A usina funciona muito melhor do que o aterro. E nós podemos montar na cidade sem mexer no percentual ambiental. E além de poder recepcionar de outros municípios, gerando recursos para a cidade. Tá? O município iria ganhar pelo menos de 12 a 15 milhões de reais, além de economizar 30. Seriam 45 milhões de reais aí que nós teríamos discutindo nessa ação, Godoy. Muito obrigado. Uma outra área que é muito discutida no nosso município é a área de turismo. Uma pergunta dos nossos empresários é o seguinte: uma das grandes apostas da nossa cidade deveria ser o turismo ecológico. Eventos religiosos, esportes de aventura, para alavancar a economia e gerar empregos, logicamente, e mais renda para o município. No entanto, não é perceptível os investimentos nesse setor. O que está sendo feito para mudar essa realidade? O que você pode apresentar para mudar realmente esse conceito e começarmos a aplicar numa eventual administração? O turismo é uma das pastas que hoje tem o pior orçamento da cidade. Olha, e na verdade, é a grande saída de muitas soluções para Itapecerica da Serra. E é muito triste, a gente sabe disso. Não se faz hoje uma discussão aprofundada do que é, na verdade, a tecnologia que o turismo poderia trazer a nível de empreendedorismo social. Isso é triste. Precisamos nos debruçar. Volto a insistir, Câmara Municipal, Poder Executivo, sociedade, comércio, indústria, todo mundo interessado em se debruçar nesse tema, porque o turismo hoje é o caminho e não é a pedra. Mas, infelizmente, não é discutido. Precisa ter um planejamento, precisa ter um projeto, né? Um projeto integrado, que não é só de Itapecerica, interessa a Embu, interessa a Embu-Guaçu, a São Lourenço e, principalmente, a Itapecerica da Serra. Todo mundo se beneficiaria disso tudo. Turismo ecológico, religioso, cultural, gastronômico, as pessoas vindo para a cidade, entendendo a nossa identidade, o município com a bandeira. Nós nos esquecemos, Godoy, o que é ser um município. O que é ser um município? É você estar limitado por uma pequena quantia de terra e por um povo que está aqui há muito tempo. Nós temos a nossa tipicidade, a nossa singularidade. Por isso precisamos prestigiar. Hoje, o nosso município tem um potencial ambiental incrível. As pessoas veem esse potencial como um problema e não como uma solução. Mas sem um projeto equilibrado, sem você trazer as pessoas certas para fazer a discussão sobre isso, e não é qualquer pessoa que vai fazer essa discussão.
Tem segmentos que são especializados para desenvolver projetos nesse segmento. Identificam o potencial e apresentam as propostas. Nós vamos trazer essa tecnologia para a cidade. É Djalma dia 15 lá. Hein? Dia 1º, dia 15 é eleição. Ok. Tem muita ideia, tem muitas coisas. Visto o Instagram aí, nós já estamos quase chegando ao final do nosso bate-papo, que por sinal está muito bom. Obrigado. Mas vamos falar ainda do área do trânsito. Está muito bom pela sua simpatia. Muito obrigado. O trânsito na cidade, você sabe que é um grave problema. Todo mundo também comenta isso aí. Qual a solução e proposta, logicamente, para melhorar o fluxo, retirar do centro os veículos, principalmente os pesados e os leves que aqui passam, mas tem destinos, como, vamos a título de exemplo, em Bugaçu, direto, e que não traz benefício nenhum à cidade. Você tem alguma ideia para essa mudança? Odói, eu vou dividir em duas partes aqui. Eu não sei se você consegue enxergar meu caderno aqui, ó. Tá? Sim, então, sim. Eu já imaginava isso, hein? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é Itapecerica da Serra, o nosso centro. Isso aqui, ó, é um mini rodoanel que nós vamos fazer na nossa cidade aqui, ó. Que vai cortar o centro, né, num círculo. Eu não vou citar aqui bairros nem ruas, senão o povo me pega na rua. Mas nós vamos cortar, criar um circuito para distribuir o nosso trânsito. A nossa população precisa ser educada nesse sentido, ser informada nesse projeto. Nós vamos criar um bolsão, né? O nosso mini rodoanel de Itapecerica que vai cortar a nossa cidade. Mas para isso funcionar e acontecer, nós precisamos, Godoy, descentralizar o nosso centro. Precisamos do centro bancário no Parque Paraíso, um centrinho bancário lá no Jacira, nem que seja uma agência para cada lado. Porque, vou dar um exemplo rápido. O cara vem lá da cidade, ele precisa passar no banco, ele precisa passar no shopping, e só tem aqui. Então ele tem que subir, pegar esse puta trânsito, chegar aqui em cima, passar no banco, depois ele descer. Sendo que ele podia entrar ali embaixo, em frente a Três Fazendas, por exemplo, para quem vem do Pinheirinho para cá, ele entra ali pela Gleba 7, já sai lá no Parque Paraíso, na BR, ele vai embora. Mas ele precisa passar pelo centro para ir no banco. Então nós temos que descentralizar, tudo está ligado, tudo está interligado. O nosso trânsito ele não é caótico, ele não é planejado, precisa ter alternativas, resumidamente. E a nossa alça do rodoanel. Porque pensar na mobilidade urbana sem entender isso do ponto de vista da região, né, aqui dos principais 8 municípios, é um erro. Itapecerica não tem o trânsito só dela, mas ela absorve de outros municípios. Então, essa alça do rodoanel vai ser uma briga que nós vamos travar com o governo do estado e com todos, com a cidade de São Paulo também, para que a gente possa ter essa alça que vai melhorar de sobremaneira a vida de toda a nossa região. Não, e volto a falar, não pensando só em Itapecerica, mas pensando regionalmente aí. Porque mobilidade urbana não é um problema de fluxo só nosso, tá? E tantas outras alternativas que a gente pode fazer. Mas esse bolsão, esse mini rodoanel, que a gente possa distribuir o trânsito da cidade, né, rodoanel, é fundamental na minha mente, na minha visão, para o futuro. Tá? Djalma, acho que o nosso tempo está acabando e nós vamos encerrar as perguntas. Teríamos muito mais perguntas para fazer a você, mas nós agradecemos enormemente em nome dos 6 e vamos dar para você, para que não sejamos cortados no tempo aí, 2 minutos para você fazer as considerações finais, né? E deixar de coração realmente o agradecimento em nome dos 6. Muito obrigado pela sua participação. O bate-papo foi muito legal. Fica com a palavra. Eu sei que muitas coisas que a gente faz na vida são sonhos, né? E esses sonhos são compartilhados. Eu tenho aqui do meu lado, faço questão de trazer aqui, que está com a camisa também, esse gordinho charmoso, que é o Richard aqui. Sem essas pessoas, sem a democracia cristã, sem todas as pessoas que todos os dias, por mais simples que possa parecer, bicho, vai lá, continua, insiste, avança. A essas pessoas é que eu coloquei essa camisa aqui. E nós vamos seguir. Dia 15, Djalma Almeida 27. Eu sou Itapecerica de coração. Mas o meu projeto é Itapecerica da Serra. Djalma é só um nome, é só um arquétipo. Sim. Nós somos muito mais do que isso. Agradeço a você, Godoy, a todas as pessoas que fazem parte dos 6. Quero um dia poder participar. Me convida para a gente aí bater um papo. Já está convidado. Tá bom? E um forte abraço
e assim, desejo, eu tenho muito medo do futuro, mas desejo de coração que Itapecerica saia vencedora. Não pessoas, mas que a nossa cidade saia vencedora. Grande abraço a todos vocês aí. E a população itapecerica. Desejamos sucesso para você e que Deus abençoe todos os seus projetos e propostas realizadas. Muito boa noite. Até lá. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos os internautas, a todas as pessoas que estiveram envolvidas com a sabatina de mais um candidato ao cargo majoritário a prefeito do município de Itapecerica da Serra. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Não deu. Eu não vi, não.